Você já abriu aquele arquivo do Figma que seu design estava lindo, mas estava te dando uma vergonha porque teu arquivo estava uma bagunça danada? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma organização de arquivo perfeita. Vambora! Fala galera, meu nome é André Saad e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A minha missão aqui nesse vídeo é fazer com que você entenda o porquê é importante você ter um arquivo de Figma organizado. Mas André, por que raios eu tenho que ter esse arquivo de Figma organizado? Porque normalmente você organiza um arquivo não só para você. Você organiza para quem vai acessar o seu arquivo. Muitas vezes um desenvolvedor, um gerente de projeto ou até mesmo um cliente que você estiver trabalhando. Mas agora, como que eu consigo fazer um arquivo bem organizado? Normalmente você tem que seguir umas boas práticas e ter uma boa estrutura que eu vou mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Eu vou mostrar duas formas de organização. Uma para quem tem o Figma pago e também para quem tem o Figma grátis. No final ali, quando eu estiver falando sobre o Figma grátis, eu vou falar o porquê que a estrutura é diferente, beleza? Então, vamos direto aqui para a tela. Antes de eu começar aqui, eu quero falar uma parada importante para vocês. Eu vou falar vários nomes, como Moodboard, Sitemap, Userflow. Todos esses nomes são responsáveis por processos de design. Então, se você tiver qualquer dúvida, quiser saber mais sobre esses processos de design, eu vou deixar um vídeo aqui no card que vai explicar todos esses processos passo a passo para você, beleza? Então vamos aqui começar com a nossa estruturação do Figma. Quando você cria um arquivo, você vai dar de cara com isso aqui. E todo o nosso foco vai ser do lado esquerdo aqui da página, onde a gente tem aqui, ó, Pages, que quer dizer páginas. Aqui a gente vai criar a nossa estruturação do arquivo. Eu vou criar ela de uma forma cronológica e depois eu vou reorganizar mostrando para vocês, beleza? Então a nossa primeira página, ela está aqui como Page 1. Eu vou trocar ela para capa. Agora que eu já tenho a minha capa aqui, eu vou explicar cada elemento rapidamente para vocês entenderem a importância deles. A primeira parte aqui é a área do projeto. Pode ser marketing, pode ser pagamento. Logo em seguida a gente tem aqui as fotos dos responsáveis pelo projeto. Isso é muito importante para você conseguir identificar as pessoas que estão trabalhando lá. Em seguida a gente tem o nome e a descrição. Isso vai ajudar a gente a identificar mais facilmente o projeto através da capa. Depois a gente tem o mês e o ano e também aqui a gente tem a parte de status do projeto. Ele está na parte de design, está na parte de concepção, está na parte de aprovação ou já foi aprovado. Mas e aí, André, por que a capa é tão importante? Depois que você desenha a sua capa com todos esses elementos aqui, você vai selecionar ela, vai apertar com o botão direito, você vai nessa opção aqui, ó, Set as Thumbnail, que você vai configurar ela como capa do seu arquivo. Para que serve isso? Quando você configura ela como capa, você consegue destacar o seu arquivo em relação aos outros. Dá uma olhada nesse exemplo aqui que a gente tem. A gente tem vários arquivos aqui, todos eles são sem capas, exceto a que a gente criou. Então a gente tem aqui, ó, o nome do arquivo organização e o nome do projeto aqui. E aí fica mais fácil de você identificar, porque só pela arte aqui fica muito difícil, né? Depois da nossa capa, eu crio a página de sobre. E eu faço isso clicando no maisinho e botando aqui, ó, sobre. Aí dentro da página de sobre, eu vou ter as informações gerais sobre o meu projeto. Normalmente eu tenho o briefing aqui. E quem é meu aluno sabe criar um briefing bem legal. Então a gente tem todas as informações, como o nome, como as referências visuais, como o tom de voz. Tem várias coisas que vão ajudar a gente a criar o nosso projeto. E por que eu gosto de botar aqui? Porque todas as vezes que eu crio um briefing, ou no FigJam, ou em qualquer outro software, fica mais difícil de eu acessar, assim, sempre quando eu estiver fazendo aqui o meu design. Então é muito mais fácil eu pegar tudo que está lá e jogar para cá. E aí eu não tenho que perder o tempo de ficar saindo daqui toda hora. A próxima página que eu crio é a página de pesquisa e estruturação. A parte de pesquisa e estruturação, como o nome já diz, é toda pesquisa e levantamento de dados que você fez para começar o seu projeto, né? Pode ser resultado de entrevistas com usuários, análise de concorrentes, alguns insights também, coisas que você viu no mercado. Então é muito importante que você bote tudo de pesquisa aqui. A parte de estruturação, eu gosto de trazer o Sitemap, o Userflow e também o Moodboard, que eu já vou começar a destrinchar toda aquela linha visual para dar direção para o meu projeto. E aí, com toda a base aqui de informação agora que eu tenho no meu projeto, tá na hora de botar a mão na massa. E como é que a gente faz isso? Eu crio uma outra página que se chama Estudos. Dentro da página de estudos, eu vou começar a minha exploração aqui da criação. Então, eu vou
desenvolver meus wireframes, vou pegar ali meus primeiros sketches ali, que são meus primeiros rascunhos, vou talvez aprovar ali com o pessoal ali que estiver trabalhando junto comigo, e a partir daí eu vou começar a evoluir tudo aqui dentro. Normalmente é uma bagunça, né? Mas é aquela coisa, a nossa bagunça, a gente sabe onde está tudo. Uma coisa a se falar é que basicamente ninguém vai entrar nessa página aqui de estudos, então fica ao teu critério como você vai organizar. Mas normalmente eu gosto de separar ali meus wireframes e também o meu UI ali, né, que é o meu design ali mais elaborado. Um outro ponto que é bem legal de falar é como é que você faz com os componentes. Muitas vezes eu trabalho com bibliotecas compartilhadas, porque eu tenho o Figma pago. Então o que que eu faço? Os componentes mais importantes, assim, como os botões, como input de texto, como os cards, sombras, todas essas coisas, elas ficam dentro dessa biblioteca compartilhada. E eu normalmente sempre arrasto para usar nesse meu design novo que eu estiver fazendo. E caso eu tenha que criar novos componentes, eu crio uma seção aqui do lado, né? Eu pego aqui Shift S, né? Que é ali para seção. Eu crio aqui, arrasto, troco para componentes aqui o nome, e aí eu começo a botar todos os componentes novos aqui. Agora, se eu ver que esse componente está se repetindo ou tem potencial para se repetir em outras telas, aí eu pego ele e jogo na minha biblioteca compartilhada. Então agora a gente fez o nosso design, montou o protótipo aqui, viu que está tudo funcionando, a gente tem que apresentar ou para o nosso time que a gente estiver trabalhando ou para o nosso cliente. Como é que eu faço isso? Eu crio uma nova página, crio uma página chamada Design Final. E a partir dessa página de Design Final, eu vou começar a reorganizar aqui as páginas, porque as pessoas vão começar a acessar o arquivo, então eu tenho que priorizar outras pessoas. Então vamos lá, eu vou mexer aqui o Design Final para cima, mas eu vou começar a criar divisões. Para criar uma divisão, você tem que criar uma nova página e você aperta algumas vezes o seu tracinho, e aí dá para ver aqui que a gente tem essa divisãozinha que consegue fazer essa separação. E eu faço mais uma divisão aqui em cima. Por quê? Porque isso me ajuda a distanciar as páginas, dando destaque para elas. Então aqui eu estou botando toda a parte da base do projeto, essa divisão em cima. Aqui é o nosso design final e aqui são os nossos estudos, que basicamente ali é toda a nossa parte de criação, que é como se fosse a nossa tela branca. Então eu consigo fazer essas subdivisões para começar a deixar meu arquivo mais organizado. Uma outra coisa que eu faço também, pode ser quando eu estiver fazendo meus estudos, pode ser quando eu estiver começando a organizar o meu arquivo, eu faço uma página chamada Arquivados. E nessa página de arquivados, eu boto tudo que eu não quero jogar fora, mas está me atrapalhando ali no momento enquanto eu estiver fazendo meus estudos. Porque eu posso revisitar aquilo no futuro para servir como uma fonte de inspiração. Talvez quando eu fiz aquele design naquele momento, ele não ia me servir, então eu decidi mover para os arquivos para eu acabar não perdendo ele. E aí eu vou arrastar um pouquinho aqui para baixo. E o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma divisão aqui nos arquivados. E agora eu tenho algumas subdivisões que me ajudam a identificar melhor as páginas. Aí voltando para a nossa página de design final, eu vou apenas deixar o que eu vou apresentar para o meu time, sem nenhum tipo de poluição em volta, algo que seja bem claro e direto para o pessoal. E uma coisa que eu gosto de fazer é normalmente botar a data. Então eu vou botar aqui, ó, design final, aí vou botar entre parênteses janeiro. Por quê? Fica tranquilo que eu vou te explicar já já. Fica comigo aqui. Vamos seguindo. Depois que eu apresentar para o pessoal, todo mundo viu, gostou pra caramba. E agora, o que a gente faz? A gente vai começar a lidar com o desenvolvedor. E para lidar com o desenvolvedor, a gente tem que ter o quê? Tem que ter um handoff. E o handoff é uma parada super importante, porque ele vai ditar como seu desenvolvedor vai interpretar toda a sua ideia. Além de você fazer uma reunião com ele, explicando tudo para ele, você tem que ter um handoff muito bem feito, porque ele vai ficar revisitando ali aquela página várias vezes. Então você tem que ter todas as interações ali. Como é que vai funcionar se eu passar o mouse em cima desse botão, se eu apertar isso aqui, vai para onde? Então você tem que ter tudo ali bem mastigado, quase que um desenho técnico para ele do seu design, para que ele não tenha dúvida e que chegue no final lá o seu site, o aplicativo, e esteja perfeito e igualzinho ao que você desenhou dentro do Figma. E para isso nós vamos criar nossa página de handoff. André, onde é que eu crio a nossa página de handoff? Eu vou criar ela aqui mesmo, ó, handoff, mas eu vou mover ela aqui para cima. Mas André, por que você está movendo para a parte de base do arquivo? Porque essa parte aqui vai ser a parte que outras pessoas vão acessar. Tanto a parte da capa, que eles vão entender um pouco mais sobre o arquivo ali, né, brevemente. O sobre, se eles quiserem entender detalhadamente sobre o arquivo. Pesquisa e estruturação, eles vão entender
todo o seu levantamento de dados e depois eles vão ver a solução final. Do handoff para baixo é basicamente você. E essa página do handoff é 100% o desenvolvedor que vai olhar. Então você vai fazer o seu design, vai lá marcar aqui em cima, ó, clicando como Ready for Dev, ele está pronto para desenvolvimento, ele vai olhar, ele vai ver esse símbolozinho aqui, fala assim, isso aqui é meu, deixa eu pegar minhas coisas e partir para o meu código. E agora você terminou o seu design, você entregou já para o desenvolvedor, ele desenvolveu, vocês publicaram, né, botaram lá ou o seu site, o seu aplicativo, o seu projeto que seja funcionando, você esperou lá uns 3 meses e você viu que os usuários deram alguns feedbacks e você tem que mudar alguma coisa. O que eu normalmente faço? Eu faço todo o processo de novo, de levantamento de dados, e aí eu começo a fazer novos estudos dentro da minha bagunça, lá dentro da página de estudos. Posso organizar da forma com que eu quiser. Porém, na hora que eu for apresentar o meu design, temos a página aqui do nosso design final. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa página e aí eu vou mudar o mês. Eu vou botar aqui abril. Por que disso? Porque eu começo a criar um histórico do meu design. Isso é primordial para caso eu faça várias versões, né, em diferentes meses. E eu queria ver o que eu fiz lá em janeiro, quando eu comecei a fazer. E dessa forma você consegue escalar o seu arquivo. Você não precisa, para toda versão daquele design que você for fazer, criar um arquivo novo. Você pode, com essa estrutura, ir criando aí novas páginas para você fazer um histórico legal daquele seu design. Então, agora eu vou dar uma mão para quem tem um Figma de graça. Não tem muito milagre a se fazer, mas existe uma solução bem legal. Por que eu faço essa subdivisão? Porque no Figma de graça você tem algumas limitações. Uma delas é você só consegue fazer um projeto e dentro desse projeto você só consegue criar 3 arquivos e dentro desses arquivos você só consegue criar 3 páginas. Ou seja, a gente está vindo de uma estrutura de 7 páginas que a gente tem que diminuir para 3. É um desafio, mas eu consegui chegar a uma estrutura bem interessante para quem está começando, vai ajudar assim perfeitamente. Se você está experimentando o Figma ali pelas primeiras vezes, fazendo seus primeiros projetos, até pegando seus primeiros clientes, tenho certeza que isso vai te ajudar. Então vamos direto aqui para a tela. Vamos lá, eu já tenho o nosso arquivo aqui criado e a primeira coisa que eu vou fazer é renomear a página. Base do projeto. André, por que base do projeto? Lembra que eu falei lá no início do vídeo, quando a gente tinha aquela estruturação ali das primeiras páginas, elas eram responsáveis pela base do projeto? Então o que a gente vai fazer? Vai condensar aquilo tudo em uma página só. Dessa forma aqui, a gente tem a capa, a gente tem a parte de sobre, que vai entrar o briefing aqui, depois a parte de pesquisa, a parte de estruturação. Uma coisa importante de falar é que essa funcionalidade das sections, né, que são as seções, vai ser primordial para essa nossa organização, porque através dela a gente consegue isolar alguns elementos de uma forma bem organizada. Cronologicamente, a nossa próxima página vai ser os estudos. Aí aqui dentro da página de estudos a gente vai abusar das sections, né, das seções. Primeiro você pode criar uma seção para wireframes, onde você vai botar todos os seus primeiros rascunhos e começar a montar a estrutura do seu projeto. Depois que você for amadurecendo esse wireframe, eu gosto de jogar as coisas um pouco para os estudos. Aqui eu já vou começar a dar aquela cara final para o design. Eu vou me inspirar no moodboard, eu vou já pegar ali todo o estilo do meu design e começar a aplicar isso numa versão final. Aí, enquanto eu estiver ali fazendo o meu design, eu vou começar a criar uns componentes. E dentro da versão do Figma grátis, você não consegue trabalhar com bibliotecas compartilhadas, ou seja, todos os seus componentes vão ter que ficar aqui. E aí, você vai fazer o quê? Você vai criar uma seção grande que se chama componentes para você botar seus botões, os cards, os inputs de texto, todos os componentes que for importante para o seu projeto. E uma coisa que eu não posso esquecer de mencionar é que enquanto você estiver trabalhando ali com seus componentes e os seus estudos, você vai acabar gerando alguns elementos que você não quer descartar. E o que a gente faz com esses elementos? A gente bota no arquivado. E aí eu faço aqui, ó, uma seção bem afastada aqui lá embaixo, chamada de arquivados. E aí você vai botando todos esses elementos ali. E aí depois que você finalizou tudo e você quer apresentar para o seu time ali, você vai mover tudo para a seção aqui de design final, que é essa daqui, com a datazinha. Você apresentou, todo mundo gostou, e aí o que a gente faz? A gente já tem a nossa última página aqui que a gente pode criar, que vai ser a nossa página de handoff. E aí eu vou mover ele aqui para cima. Por quê? Lembra da nossa organização do outro arquivo? Base do projeto, handoff e para baixo, tudo experimento nosso. E aqui a gente mantém essa mesma lógica, porém com apenas 3 páginas. Se você percebeu, a página de handoff ela não está junta com nenhuma outra página, porque eu não abro mão disso. Ela é uma página muito importante. O desenvolvedor ele vai olhar isso daqui e ele tem que ter uma página limpa. Não pode ter nada que vai ter nenhum tipo de distração para ele.
Então, prefiro focar 100% no fluxo que eu estou trabalhando. Mas agora eu vou voltar aqui para a página de estudos para mencionar um negócio rapidinho. Lembra como a gente fez com o design final, que a gente tinha as paginazinhas com data e tudo mais? E ao invés de criar uma nova página, você vai criar uma nova seção aqui do lado. Aí você vai botar design final e a data que você quiser. Eu vou botar abril aqui e nesse primeiro, boto janeiro. Então a gente já começa a criar o nosso histórico só com as seções. Pronto, agora você tem um arquivo básico e bem estruturado e não vai ficar mais penando aí com aquela coisa super bagunçada. É isso aí, galera. Essa é a forma com que eu organizo meus arquivos do Figma. Me diz aí nos comentários, você é do time dos bagunceiros ou do time dos organizados? Pelo amor de Deus, né? Se você for do time dos bagunceiros, você vai tomar jeito depois desse vídeo. E aquela coisa, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maneiro, porque tem vídeos maneiríssimos chegando direto para você. Eu vou nessa, fui!